Zombie Apocalypse. Eu já tinha feito o fundo de edit e eu achei que não seria muito necessário porque é um fundo bem fácil, né? Exige fundo simples. Coloquei essa foto e já fui ajeitar o nome dela. Eu ia colocar só Joy, só que ia ficar muito pequeno e eu não ia ter muita coisa para colocar nos espaços do lado. Então eu tentei colocar o nome dela com sobrenome, só que ia ficar muito grande, então eu coloquei só o nome dela mesmo. Eu tentei escolher uma outra fonte, porque de começo eu achei que essa estava muito grande, mas a outra fonte não ficou legal, então eu optei por ficar com essa mesmo. E coloquei o nome dela como se tivesse em fundo PNG. De sombra, eu dupliquei o nome dela e pus uma cor no nome. Para deixar o nome como se fosse em PNG, é só pôr textura no nome, que fica assim. Eu vou disponibilizar a imagem para vocês quando eu estiver passando a atividade. Depois de posicionar o nome dela, eu coloquei outras 3 imagens de um chute, do mesmo chute que eu ia usar, só que não ficou legal, não ficou do jeito que eu imaginei, então eu tirei. Isso é pra mostrar, eu poderia ter tirado essa parte, porém isso é pra mostrar a vocês que nem sempre vai ficar do jeito que vocês querem, então vocês têm que tentar muito, porque site é um edit que exige muito da sua criatividade. Para vocês fazerem essa forma que eu mostrei aí, vocês só precisam pegar uma forma do Pixel Lab, que é aquela seta com uma ponta redondinha, e juntar elas duas para ficar desse jeito. Depois eu estiquei e coloquei como se botar um puxar para arrastar e aparecer mais imagens. Fica uma forma bem legal. Depois eu adicionei cor e borda, sombra interna, só não coloquei relevo porque não é um edit que requer muito relevo, porque fica um pouco estranho. E coloquei o nome Arraste para Ver Mais na Lemon Milk. Peguei outra forma do Pixel Lab para pôr como se fosse a setinha de arrastar. Coloquei cor, borda, sombra interna, sombra externa. E eu recomendo muito vocês usarem essas funções. A borda você tem que saber usar, mas sombra externa e sombra interna eu recomendo muito vocês usarem, porque dá uma grande diferença. Depois comecei a adicionar essas fotos, botei borda nelas, sombra, porém eu não gostei de onde elas ficaram, de como elas ficaram, e acabei tirando. Adicionei esses círculos da forma do Pixel Lab, diminui eles. Eu ia colocar 4 inicialmente, porém só coube 3. Então eu botei cor neles, botei sombra, porque eu coloquei os ícones das redes sociais, porque era como se você se apertasse para simular mesmo um site. Eu tenho uma fonte que libera esses ícones, porém não tem como eu mandar para vocês porque não dá para ver qual é. Mas se vocês encontrarem no da fonte, ela é uma ótima opção. Porém, para saber, eu precisei colocar todo o ABC para poder saber qual fonte era qual. You know how to fuck with me, acting like we're not together. After everything that we've been through, sleeping up under the covers. I'm so far away from you, distant. When we're kissing, feel so different. Baby, tell me, how did you get so cold? Eu achei a letra que formava o icon que eu queria, o ícone que eu queria, e coloquei lá. De início eu coloquei borda para simular que a pessoa tinha apertado ali, tinha escolhido aquele ícone para ver as redes sociais dela no Instagram. Só que não deu certo, a borda ficou meio estranha, então eu tirei.
Depois eu comecei a colocar nos outros dois os ícones. Depois de colocar os ícones, eu tive uma ideia de como pôr as fotos e comecei a posicionar elas. Eu só usei 3 delas, mas vocês podem usar mais, basta da criatividade de vocês. Eu tentei colocar relevo nas fotos porque de início eu tinha achado um pouco estranho, só com sombra, só que daí não funcionou, então eu deixei só com sombra, ela pura natural mesmo. Coloquei borda na foto do meio, porque como não deu certo no dos apps, eu achei que fosse dar certo nas fotos, a partir de como se a pessoa estivesse escolhendo, e realmente deu. Então eu deixei a foto do meu com borda como se fosse simular que a pessoa tivesse escolhido aquela foto. Coloquei essas setas dos lados para simular como se a pessoa estivesse passando para ver mais fotos, que fica uma coisa muito legal, uma coisa mais dinâmica, mais parecendo um site. As fotos tinham ficado muito para um lado, muito para a beirada, e não ia dar para colocar a mesma seta do outro lado. Aí então eu tentei juntar as 3 fotos, só que elas ficaram sem qualidade, então eu separei, movi tudo separado e coloquei a seta do outro lado. Troquei a hash para ver mais, porque eu não tinha gostado, eu tinha deixado um espaço meio vazio e eu estava estranhando um pouco, então eu coloquei uma outra foto desse mesmo chute para colocar um overlay dos sites que as pessoas geralmente colocam em site. Coloquei a minha marca e salvei e fui pro PixArt, que era lá que eu ia colocar os overlays, já que não dá para colocar essa função no Pixelab. Tentei colocar um overlay que eu tinha achado, só que não ficou muito legal, então eu fui e coloquei um outro que eu já estava mais acostumada. E aí coloquei a barrinha de procura em cima da foto de cima. Não coloquei enfeite pelo Ibis, porque não achei que fosse necessário, mas geralmente eu coloco uns brilhinhos. E depois daí vocês só precisam colocar efeito e passar no Remini, que é importantíssimo pela qualidade. You smell so good, don't need perfume.